Bom, dando continuidade aqui à nossa tarde, vamos agora falar sobre os cuidados paliativos da hematologia, promovendo qualidade de vida. Começamos com a enfermeira Luciane Alves, enfermeira especialista em hematologia e hemoterapia. Tá? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à CETEM, Educação Continuada, pelo convite ao Centro de Estudos e começar a bater um papinho com vocês aqui, sem muita formalidade. No decorrer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? E aí, antes de introduzir o cuidados paliativos, eu queria lembrar a todos que a finitude é para todos, né? Porque a gente fala de cuidados paliativos e a gente acha que só está falando do paciente. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, não podemos esquecer que também seremos pacientes. E inicio perguntando: por que estou aqui? E aí eu faço essa pergunta para vocês e deixo aí a reflexão. Por que que vocês estão nessa posição enquanto profissional de saúde? E aí eu vou responder por mim. É muito fácil eu responder por mim. Por isso que eu deixo a reflexão para vocês. E aí eu inicio essa nossa conversa mostrando essa imagem, como foi dita, que agora a gente não mostra, né, a imagem do paciente, mas a gente mostra o contato com esse paciente. E essa imagem, ela inicia o meu caminhar, não só na hematologia, mas também no cuidados paliativos. Então, como diz uma querida, esse foi o meu batismo no cuidados paliativos. Né? Esse paciente, ele prova que o cuidados paliativos é essencial, e eu vou dizer para vocês o porquê. Ele era um paciente de linfoma, linfoma não Hodgkin, e ele tinha uma lesão em submandibular, uma lesão da progressão da doença. Ele passou por 3 protocolos de quimioterapia e não houve resposta desses protocolos. Mas a ferida ela estava ali, evoluindo, progredindo. Então, o que, que foi proposto para manter esse paciente com uma qualidade de vida o mais possível dentro daquele cenário em que ele se encontrava? Foi a proposta da radioterapia paliativista. E o que, que é a radioterapia paliativista? Né? É uma radioterapia que não vai propor a cura dessa ferida. Ela não iria fechar essa ferida, mas ela iria melhorar o estado que essa ferida estava se apresentando e, com isso, iria se proporcionar qualidade de vida para essa pessoa enquanto ele tivesse vida. E aí, a radioterapia foi solicitada, e quando esse paciente chega para essa internação, na verdade, ele não chega para a internação para a radioterapia, ele chega para a internação porque, diante de um cenário social e emocional muito abalado, ele não estava fazendo um acompanhamento como ele deveria desse curativo. Então, ele chega aqui com essa ferida com muitas miíase e de uma dimensão assim absurda. Quem participou, aqui tem algumas profissionais que participaram dessa assistência junto comigo. E quando ele vai para a radioterapia, ele já vai com uma ferida limpa. E realmente essa radioterapia teve um resultado positivo. Essa ferida, ela diminuiu de tamanho, ela não tinha mais exudato. Esse paciente, no decorrer, ele já não conseguia comer, ele não conseguia mais tomar banho, ele tinha um emocional super abalado, porque o odor da ferida incomodava muito ele, e ele não queria incomodar a equipe. E nessa foto é o dia da alta dele. Ele fica 65 dias internados, né? Foram 25 dias em acompanhamento, fazendo a radioterapia, porque teve alguns dias que não pôde ser feita, então foram 25 idas para a radioterapia. E os demais dias foram cuidando dessa ferida, cuidando dessa pessoa. E quando ele recebe alta, ele agradece porque nós consertamos o pescoço dele. Essa foi a fala dele. Então, cuidados paliativos, né,
quando a gente se apresenta como um profissional que é um paliativista, automaticamente associam que é o profissional que vai cuidar da morte, ou que o cuidados paliativos é porque o paciente está morrendo. Então, voltando lá no primeiro slide, a finitude é para todos. Então, independente, todos nós iremos morrer. Então, a morte é uma certeza. Cuidados paliativos, ele não é sinônimo de morte, é sinônimo de vida, de qualidade de vida, enquanto houver vida. Então, esse paciente, ele representa muito, né? E ele prova que, sim, a gente consegue fazer cuidados paliativos na hematologia. Eu estou trazendo um adulto, mas eu estendo também a pediatria. E aí, novamente, eu faço para vocês uma pergunta, né? O que vocês escolheriam? Mais tempo ou mais qualidade de vida? Porque o cuidados paliativos, ele nada mais é do que uma abordagem que prioriza a qualidade de vida. E aí, quais são as considerações para uma assistência dentro de cuidados paliativos? Não é florear, não é romantizar, mas sim, precisamos ter conhecimento técnico, conhecimento farmacológico, conhecimento da fisiopatologia daquela doença que nós estamos tratando. Nós precisamos de um conhecimento em abordagem não farmacológica, precisamos de treinamento de comunicação. A comunicação é uma prioridade, porque nós não fazemos cuidados paliativos com uma única categoria. O médico não faz cuidados paliativos sozinho, assim como nós, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, qual for a categoria. Mas juntos, sim, faremos cuidados paliativos da maneira como esse paciente, como essa pessoa precisa e merece. E a deliberação da conduta. Não adianta só o médico, né, alinhar a conduta se essa conduta não estiver de acordo, não estiver conversando dentro dessa assistência multiprofissional. Então, a gente fala muito de uma equipe multiprofissional, mas a gente sempre esquece da continuidade, que é a assistência inter. Não adianta eu ter uma equipe multi, onde eu tenho todas as categorias, onde eu digo que eu tenho um serviço de cuidados paliativos com todas as categorias, mas eu não tenho o alinhamento dessa conduta com todas essas categorias. O médico não pode fazer a sua assistência sozinho, assim como nós, enfermeiros, o fisioterapeuta, o fono, o psicólogo, o serviço social. Precisamos conversar, precisamos alinhar essa conduta, né? Então, é aí que, dando continuidade, é a equipe interdisciplinar, assistência interdisciplinar, que vai fazer esse papel muito bem. E dentro do cuidados paliativos, existem os fakes, né? E um deles, o médico desenganou o paciente. O médico esse termo desenganar, a gente deveria abolir, né? E sim, ser muito sincero. Como eu falei no slide anterior, o treinamento da comunicação. E ao invés de desenganar o paciente, esse profissional ele tem que estar treinado para uma comunicação de má notícias e não usar o termo desenganar. Não há nada para ser feito. A gente trata a doença ou a gente trata a pessoa? Porque a doença ela dá numa pessoa. Então, se eu não tenho nada para fazer, então eu não estou tratando de uma pessoa. Porque quando a gente trata uma pessoa, a gente não pode só olhar para a doença. Então, o cuidados paliativos é isso. Ele olha para essa pessoa num todo. Não vamos investir no paciente. Não temos mais o que fazer para a cura dessa doença. Mas para esse paciente, esse familiar, essa rede de apoio, nós ainda temos muito o que fazer. E muito o que fazer enquanto esse paciente estiver vivo e após a sua morte. Porque o cuidados paliativos também cuida dessa rede familiar no seu luto. O paciente está só em cuidados paliativos. E aí esse só, ele soa sempre como: não precisa fazer mais nada. Eu não preciso mais investir em nada. E aí você não fala que o paciente está só com o hematologista, ou só com o cardiologista, ou só
com o neurologista. E por que que no cuidados paliativos ele está só com cuidados paliativos? Então, assim, o que eu deixo para vocês aqui hoje, que independente de terem ou não a afinidade com cuidados paliativos, a simpatia, o interesse, ou até mesmo se já tem algum profissional aqui dentro do cuidados paliativos, é que a nossa assistência, independente dessa especialização ou não, ela tem que abordar esse paciente num todo. Então, a partir do momento que eu presto uma assistência, que a gente sempre usa o termo holístico, se eu prezo por uma assistência holística, é o cuidados paliativos. Que se isso acontecesse na teoria mundialmente, será que realmente a gente precisaria dessa especialização? Será que se todos os profissionais de saúde que fossem cuidar das pessoas, independente da unidade, seja na atenção básica, seja dentro de uma instituição de referência, será que, olhando para essa pessoa que é portadora de uma doença, mas que tem uma história, que tem uma biografia, será que realmente a gente precisaria da especialização do cuidados paliativos? E aí, completando, a humanização da assistência não está apenas relacionada a cuidados paliativos. Então, eu só vou prestar uma assistência humanizada se eu for o paliativista, se esse paciente. A colega aqui está. Exatamente, exatamente. A assistência humanizada ela tem que estar em todos os âmbitos da nossa assistência. E o cuidados paliativos não é sobre morte, assim como eu já falei. E aí, o cuidados paliativos na hematologia. Muito importante, a integração. Entender que o cuidados paliativos é essencial na nossa assistência. O início precoce, no diagnóstico. Por que no diagnóstico? Esse seria o cenário ideal e isso não acontece. Não acontece a nível mundial. Mas por que precoce? Por que eu vou cuidar dessa pessoa se ainda tem a proposta de cura da doença? Sim, mas vamos lá. Essa pessoa tem um primeiro contato com a dor no diagnóstico, seja uma doença oncológica ou seja uma outra doença crônica. Ela tem um contato com a dor, com a limitação da vida dela a partir daquele momento. A pessoa que tem uma doença crônica de nascença, essa pessoa ela traz uma demanda social desde pequena. E na fase adulta, muitas das vezes se apresenta um comportamento inaceitável, mas por conta da história da doença, e que muitas das vezes nós, enquanto profissional de saúde, não paramos para analisar isso. Então, no diagnóstico, eu introduzi o cuidados paliativos, além do profissional cuidar dessa doença, ter uma equipe que aborde todas as necessidades que essa pessoa e esse familiar necessitam, olha como seria muito mais fácil para todos, tanto para o paciente familiar e para nós, profissionais de saúde, que quando esse paciente chega em um determinado momento, que essa doença não existe mais essa proposta de cura, ou até mesmo no seu fim de vida, como que você chega e apresenta um cuidados paliativos nesse momento? Não vai ser aceito. E você não consegue fazer a abordagem adequada, você não consegue suprir a necessidade dessa pessoa e dessa rede de apoio, porque quando você chega para apresentar o que é o cuidados paliativos naquele momento, ele entende que o médico que até ontem cuidava da doença dele e que tinha aquela proposta de cura, está abandonando. Então, por isso, o início precoce é fundamental. O controle dos sintomas, né, é essencial, e não só controle físico, controle da doença, mas o controle emocional, o controle psicossocial, o controle espiritual. E a espiritual não é religiosidade. Espiritual é o que é sagrado para aquele paciente. Tem muitos pacientes que eles apresentam uma limitação de algum procedimento, de medicações, de ações, e a gente precisa entender que aquilo ali é o que é sagrado para ele. E ultrapassar essa barreira do sagrado daquela pessoa, daquela rede de familiar, você não vai conseguir ter sucesso na sua mirabolante assistência.
Então, a gente precisa ter todo esse controle. Quando a gente fala de controle de sintoma, ou quando a gente fala de práticas técnicas, não adianta só a gente se abraçar àquilo que a doença apresenta ou que os sintomas do tratamento apresentam. Esse paciente ele precisa ser cuidado num todo. E aqui eu deixo para vocês uma frase da Ana Michele. A Ana Michele foi uma paciente em cuidados paliativos, que ela ficou 10 anos em cuidados paliativos e mais uma vez dizendo que cuidados paliativos não é sinônimo de morte. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Por isso que ela não estava usando o microfone, eu estava desligado. Bom, aqui, amada. Ui, aqui o certificado. É, o tema não acabamos ainda, né? Na verdade, a gente, nós vamos dar continuidade ao tema cuidado paliativo na hematologia, promovendo qualidade de vida, agora com a enfermeira Janice Isabel Soares da Silva, enfermeira oncológica pelo Instituto Nacional de Câncer, enfermeira do INCA 4, de cuidados paliativos, mestrando em saúde coletiva e controle do câncer. Então, vamos agora a continuidade desse tema tão importante e relevante para a gente. Obrigada. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Janice, sou enfermeira oncológica há 17 anos e atuo em cuidados paliativos há mais ou menos 10 anos no INCA. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês como é a nossa vivência lá no INCA em relação aos cuidados paliativos. Vou introduzir um pouquinho falando sobre o câncer e depois eu me aprofundo sobre as doenças hematológicas, tá? Então, só trazendo alguns dados estatísticos que é importante para a gente estar contextualizando, em 2022 ocorreram 19,9 milhões de casos novos de câncer no mundo. E desses casos, 9,7 milhões foram a óbito. Esses dados são importantes e vocês podem achar essa referência com facilidade num site que se chama Globocan. É um site da Organização Mundial da Saúde que ele faz um compilado dos dados de todos os países que possuem registros hospitalares de câncer, e esses dados são atualizados a cada 2 anos. Então, você consegue puxar dados de continentes, países especificamente, sexo e também por tipos de câncer. Eu não trouxe os dados das doenças hematológicas, né? Das malignidades hematológicas, mas vocês podem encontrar facilmente. Então, diante desse número tão expressivo, hoje o câncer ele se configura como um problema de saúde pública, né? A cada 10 mortes prematuras, a gente pode atribuir 3 por câncer. E de acordo com as estimativas, ele pode se tornar a principal causa de óbito no mundo. Hoje ele é considerado a segunda causa de óbito, inclusive no Brasil. Ele perde somente para as doenças cardiovasculares, mas em alguns países ele já é considerado a primeira causa de morte, sendo um desses países que eu posso citar é a China. E aí, devido a essa magnitude, esses números tão elevados, a gente pode estar associando a esses registros as disparidades globais. Por quê? Em países em desenvolvimento, essas taxas de incidência e mortalidade, elas continuam crescendo, mas em países com alto IDH, a gente já vem observando uma queda nessas taxas da mortalidade, da incidência e mortalidade do câncer,
né? E por que que nesses países com alto IDH a gente vem registrando essa diminuição dessas taxas? Porque nesses países tem um incentivo maior a programas de rastreio, a programas para cessar o tabagismo, né? Medicamentos de ponta, alguns imunoterápicos, eles já são disponibilizados para a população e alguns desses casos no Brasil, eles nem chegam ao Sistema Único de Saúde, né? E também nesses países em desenvolvimento, os pacientes têm mais acesso à quimioterapia adjuvante. No Brasil, mais de 70% da população ela é atendida pelo SUS. Isso são dados, né, do IBGE, no último censo do IBGE. E aí, o fato desses pacientes serem, a maioria, atendidos no sistema público de saúde, ele não consegue comportar essa magnitude de paciente. Então, muitas vezes, eles já chegam com um diagnóstico tardio, né? E aí, com esse diagnóstico tardio, eles têm menos probabilidade de receber um tratamento curativo ou, como a gente chama na literatura científica, tratamento modificador da doença. E aí, esses pacientes, eles possuem um prognóstico mais reservado e eles acabam encaminhando para a incurabilidade. E se esses pacientes já não têm possibilidade de fazer um tratamento para curar a doença, para modificar o curso da doença, são pacientes que se tornam incuráveis, qual é a opção terapêutica que eu tenho para esses pacientes? Seria o cuidados paliativos. Então, o cuidado paliativo, ele é uma abordagem terapêutica, né? São cuidados técnicos, são altamente qualificados, né? São baseados em evidência científica, tá? Ele é realizado por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Um único profissional, ele não é capaz de abarcar todas as necessidades que o indivíduo apresenta, né? Por isso que ele é feito por uma equipe multidisciplinar. E ele é baseado no melhor controle dos sintomas. Quando eu falo controle dos sintomas, eu não falo especificamente em sintomas somente físicos, como a Lu evidenciou. Não é só dor, náusea, dispneia, são sintomas psicológicos, são sintomas, são necessidades espirituais, são necessidades sociais também. Porque se eu tenho um paciente pobre, que não consegue vir até o INCA para passar por uma consulta e pegar o medicamento para o melhor controle da dor dele, eu preciso considerar essa questão social como parte integrante do acompanhamento desse paciente, né? O cuidado paliativo, o foco dele é melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Cuidado paliativo, ele não se estende somente ao paciente. Ele engloba a família porque ela é parte fundamental e ela é a principal rede de apoio desse paciente, né? Então, quando a gente às vezes vai conversar com o paciente e dá a notícia para o paciente, aí vem a família e muitas vezes intervém. Ah, não, mas fala comigo, eu que resolvo. E a gente, não, o paciente tem todo o direito de saber sobre a trajetória dele, sobre o prognóstico dele. Será? Quem sabe mais desse paciente do que a sua família? Ela é a representante legal desse paciente. Então, a gente tem que chamar essa família para que essa organização dos cuidados seja feita de forma compartilhada, né? O cuidado paliativo, ele deve ser instituído desde o diagnóstico até que se torne a única terapêutica válida. Por quê? Pacientes com doenças crônicas que ameaçam a vida, eles vão caminhar inexoravelmente para o cuidado paliativo. E quanto mais precoce ele for instituído, melhor qualidade de vida esse paciente vai ter, tá? E ele engloba também os cuidados ao fim de vida. Quando os pacientes entram na sua terminalidade, ou seja, aqueles poucos dias ou poucas semanas, a gente modifica o direcionamento das ações assistenciais. Elas são voltadas mais para o conforto daquele paciente, tá? E aí o cuidado paliativo
muitas pessoas falam, é para melhor controle, é para melhor qualidade de vida do paciente, mas é também para qualidade de morte. Pacientes que têm melhor controle dos sintomas, estão mais cientes do seu prognóstico, têm melhor qualidade de vida, ele vai ter também melhor qualidade de morte, e isso é uma coisa importante a ser discutida. Igual a Lu falou, a finitude é para todos. O fim, ele é inexorável. Não adianta a gente correr desse tipo de conversa, ou desse tipo de discussão, porque ela vai acontecer. E se ela acontecer, é importante que a família esteja preparada para lidar com uma situação tão dolorosa, tão difícil, né? E assim, falar verdadeiramente, de uma maneira acolhedora, fazendo estimativas de tempos reais, sem utilizar eufemismos como vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Vai acontecer isso. Ah, mas ele não está conseguindo se alimentar. Ah, mas eu estou percebendo aqui, ó, que a diurese dele diminuiu. O que que a gente vai fazer? Então, assim, falar que todas essas alterações fisiológicas, elas fazem parte do quadro da finitude. Esclarecer isso para a família, para que ela tenha ciência do que está acontecendo, para que quando realmente acontecer a morte, isso não seja algo inesperado, mas seja algo esperado, tá? E aí, tem uma revista muito importante, que é The Economist. Ela fez um levantamento da qualidade de morte de 80 países. E aí eles fizeram o levantamento de vários indicadores. Indicadores tanto qualitativos quanto quantitativos. Eles basearam sobre a esperança de vida, gastos públicos em cuidados paliativos, políticas públicas voltadas para os cuidados de fim de vida, disponibilização de opioide para controle de sintomas, tá? Sensibilização da população. A gente se discute, a gente fala sobre morte. E nessa avaliação, o Brasil ficou em 42º lugar. Ficou atrás de países como Uganda, que tem política de cuidado paliativo, que tem oferta de opioide, ficou atrás do Chile, Costa Rica, né? Então, assim, apesar de ter vieses nesse estudo, mas ele chama atenção para quanto o assunto ele é importante, ele é iminente, ele é urgente, ele é para agora, né? E aí, o que significa essa qualidade de morte, de morrer? Então, boa morte é um assunto que tem se discutido cada vez mais, seja pelo envelhecimento da população, seja pelo maior cometimento de doenças crônicas. Então, cada vez mais na literatura científica, a gente tem abordado o tema de boa morte, né? E ele está relacionado aos valores, à cultura de cada pessoa. Então, existe vários estudos hoje que faz o levantamento de quais são esses aspectos da qualidade de morte que são importantes para cada indivíduo. Então, a espiritualidade, ela influencia, a idade, fatores socioeconômicos. Morrer pobre, com dor, sem assistência, morre pior. Está relacionada à doença de base, à cultura do paciente, ao meio que ele está inserido, às circunstâncias que esse paciente faleceu. Geralmente, morte aguda é muito mais dolorosa do que morte crônica, porque morte aguda você não prepara a família e nem o indivíduo para aquele momento, né? Então, todos esses aspectos, eles influenciam a qualidade de morte e de morrer. E aí, falando só um pouquinho sobre morte e morrer, nos últimos 40 anos, a morte e morrer, ela mudou a sua configuração. A morte e morrer, ela acontecia muito no âmbito familiar. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe levando a gente para visitar vizinho que faleceu, né? A gente participava de velório. Assim, minha filha nunca foi no velório. Então, ela deixou de acontecer no ambiente familiar, na comunidade, e ela passou a acontecer nas instituições de saúde, sendo os pacientes submetidos a cada vez mais a intervenções clínicas desnecessárias, sofridas,
né? Com o aumento dos custos para os sistemas de saúde. Existe um dado científico que fala que 80% dos pacientes eles se internam nos últimos 180 dias de vida deles e são submetidos à quimioterapia, ressuscitação cardiopulmonar e ventilação mecânica. E isso prejudica o luto, traz muito mais sofrimento para a família, né? E aí, mediante desse cenário, fizeram um levantamento de indicadores assistenciais chamados de critério de Early. São indicadores que já têm há mais de 20 anos, são reconhecidos pela ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia Clínica. E quais são esses indicadores? Então, quimioterapia nos últimos 30 dias de vida, especialmente se for um novo regime, idas frequentes à emergência, que a gente considera mais de 2 idas no mês, internação prolongada por mais de 14 dias, internação em unidade de terapia intensiva nos últimos 30 dias e óbito no hospital. Eu sei que óbito no hospital é porque a maioria dos nossos pacientes, eles falecem do INCA, eles falecem no hospital. E nos países desenvolvidos, ele é considerado um indicador de má qualidade assistencial, que eu acho que a gente não pode trazer para o nosso contexto, porque a gente tem pouca oferta de assistência domiciliar, a gente não assiste o paciente no seu local, na sua comunidade, na sua casa, né? Então, assim, também fazer uma reflexão que nem tudo se aplica ao nosso contexto brasileiro. E aí, é sabido, inúmeros estudos, evidências científicas, eles corroboram que pacientes com encaminhamento precoce para os cuidados paliativos, eles apresentam melhores indicadores de qualidade assistencial, ou seja, são submetidos a menos medidas agressivas de fim de vida, têm uma melhor qualidade de vida e qualidade de morte, têm o melhor controle da dor, melhor comunicação entre equipe e família, né? Maior satisfação do cuidado prestado, redução dos custos hospitalares e melhor possibilidade de escolher o seu local de morte. Então, assim, é mais do que sabido que quanto mais precoce o cuidado paliativo ele foi instituído, melhor a qualidade de vida e de morte do paciente. E aí, um dos desafios muito grande é saber quando encaminhar esse paciente para o cuidado paliativo. Ele é um desafio para a equipe, é muito difícil fazer esse encaminhamento, né? E aí eu trouxe alguns critérios que é importante a gente estar trazendo para direcionar o nosso caminho. Então, se perceber que aquele paciente tem um prognóstico de vida mais reservado, né? Pacientes com internação prolongada, sem evidências de melhora clínica, complicações inaceitáveis, evolução clínica estável com crises recorrentes angustiantes, além da necessidade de adequar a terapêutica desse paciente, são critérios para encaminhamento para o cuidado paliativo, né? E aí, eu trouxe esse artigo, que é um artigo até bem recente, é de 2024. Ele, inclusive, é uma paliativista, que é essa Zimmermann, é uma paliativista super renomada, faz muitas publicações, e ela traz a integração do cuidado paliativo e as malignidades hematológicas, preenchendo lacunas para pacientes e cuidadores. Cuidado paliativo na hematologia é muito difícil. E aí ela traz algumas elucidações. Por quê? Porque pacientes hematológicos, neoplasias hematológicas, eles têm uma imensa carga de sintomas físicos e psicológicos. Eles têm pior qualidade de vida ao longo do tratamento. É um tratamento muito mais agressivo, com muito mais sequelas, muito mais morbidade, né? E um dado assim, estatístico é: pacientes com doenças hematológicas recebem menos cuidado paliativo em comparação com pacientes com tumores sólidos. Então, são submetidos a tratamentos muito mais agressivos, transplante de medula, CAR-T. Então, eles apresentam toxicidades muito mais importantes.
eles têm sintomas de estresse pós-traumático decorrente do próprio tratamento, da incerteza prognóstica também. Existem poucos modelos que direcionam esses pacientes para os cuidados apropriados. Hoje a gente existe várias ferramentas de avaliação prognóstica para tumores sólidos. Você abre uma ferramenta, classifica lá as características do paciente e você tem uma estimativa de vida desse paciente. Existem números. Não tem, a gente não tem para tumor hematológico. É o que dificulta cada vez mais a avaliação prognóstica. Então, são pacientes que utilizam muitos serviços de saúde, né? Por quê? Porque eles têm hospitalizações frequentes, muitas vezes admissões em unidades de terapia intensiva, e a maioria morre no hospital. E esses pacientes, eles não têm o planejamento antecipado de cuidados registrado. Planejamento antecipado é você sentar com o seu médico e esse médico discutir quais são as opções terapêuticas, os riscos que envolve, e você falar qual é o seu desejo e o que você espera que seja feito caso você tenha um agravamento. Isso não acontece porque não há chance dessa conversa acontecer. E aí, quais são as barreiras dos cuidados paliativos para esses pacientes? Então, são barreiras relacionadas à própria característica da doença, alta carga de sintomas, tratamento muito tóxico, tá? Ao sistema, porque muitas vezes o cuidado paliativo, ele é realizado em outro local, e muitas vezes esse local ele não está preparado para receber especificamente esse tipo de paciente que tem muita demanda clínica. Ou seja, são pacientes que fazem transfusão de sangue recorrentes. São pacientes que às vezes recebem nutrição parenteral. Lá no HC4, se o paciente estiver fazendo nutrição parenteral, a gente não recebe ele. Tá? Se o paciente faz transfusão de sangue semanalmente, o nosso banco de sangue lá do HC3, que é o HC3 que cobre o HC4, ele não consegue dar suporte para esse paciente não é recebido no HC4. Olha para você ver. E também barreira, quando eu coloco clínica, seria o hematologista. O que acontece? Como esses pacientes, eles ficam muito tempo internados, e mesmo pacientes em nível ambulatorial, eles têm consultas frequentes, o vínculo entre o hematologista e esse paciente é muito forte, é mais sólido. Então, eles têm muito mais dificuldade de dar a má notícia. Para eles é mais sofrido. Dar má notícia é muito difícil. Assim, não sei como é o contexto aqui da enfermagem, mas lá no HC4, no INCA, como que funciona? O paciente já não tem mais indicação clínica de receber a terapia modificadora da doença, e aí ele é encaminhado para o INCA 4. Quando ele é encaminhado, eu recebo esse paciente, eu sou enfermeira do posto avançado que faz essa conversa. E aí eu explico o que é o cuidado paliativo, quais os objetivos, trio os sintomas desse paciente e encaminho para qual processo de acordo com as características dele. Seja o paciente do ambulatório, seja paciente da assistência domiciliar ou internação hospitalar, se ele não tiver condições de alta. E aí, a gente fala sobre temas muito delicados. Eu falo para ele que se ele tiver uma piora clínica, ele não vai ser entubado. Eu falo para ele que se ele piorar, ele não vai ser reanimado, que ele não vai ser internado e nem assistido em unidades de terapia intensiva. Isso é muito doloroso, é muito difícil falar isso. Entendeu? E depois que eu falo todas essas informações, ele precisa assinar esse termo de consentimento para ele poder ser assistido na unidade de cuidados paliativos. Olha como isso é difícil. É porque eu faço isso há tantos anos que aí a gente já vai criando estratégias e até um roteiro. Mas isso é muito difícil para o médico, porque o médico, a formação dele acadêmica é voltada para a cura. Então, é como se fosse um fracasso ele perder esse paciente. E aí, quais são esses desafios prognósticos desse perfil de paciente? Então, essas doenças ela têm um potencial curativo muito alto e, ao mesmo tempo, ele tem um risco de morbidade e mortalidade muito difícil, muito alto. Olha como é difícil prognosticar esse paciente. Eu administro a quimioterapia,
mas eu corro risco de perder esse paciente pela toxicidade. Então, assim, realmente é um desafio. Essa incerteza prognóstica, esse rápido declínio em direção à morte, sendo que muitas vezes esses pacientes acabam falecendo em unidades de terapia intensiva, né? Então, é importante dar suporte a esses pacientes cuja tolerância à incerteza é mais baixa. Às vezes, o paciente ele recebe a notícia, ele precisa receber a notícia em doses homeopáticas. Estou acabando, estou acabando. O que que acontece? Às vezes a gente só consegue entender aquilo que o nosso cérebro está preparado para processar. Então, às vezes você fala, você fala, você fala, e o paciente parece que não entendeu. Às vezes você precisa dar notícia em doses homeopáticas, às vezes não é na última consulta com o hematologista, ou às vezes não é naquela internação hospitalar. Às vezes demora muito tempo, e ele vai dando para você até onde você pode adentrar nesse assunto. Criar estruturas para dar suporte ao enfrentamento adaptativo. Não é só o médico, a equipe como um todo precisa cuidar desse paciente, precisa estar abarcando todas as suas necessidades. Então, é importante o apoio da psicologia. Esse paciente vai ter alta, vamos fazer uma reunião multidisciplinar, vamos treinar essa família para os cuidados domiciliares. A gente faz muito isso para a gente otimizar a alta. A gente faz reunião multidisciplinar para treinar a família para receber esse paciente, ou se esse paciente tiver uma piora clínica, para a gente abordar esse assunto com a família. Então, integrar cuidados paliativos precocemente, principalmente em pacientes submetidos a transplante de medula óssea, porque melhora os resultados psicológicos desses pacientes. Melhorar o sofrimento psicológico e os sintomas ligados à incerteza, como ansiedade e depressão. E aí, só falando rapidinho, que essa é uma ferramenta que esse estudo traz, que vai auxiliar o médico, ao hematologista, na tomada de decisão, no melhor cenário, né? Então, ele vai discutir sobre o tratamento, quais são as expectativas, o que que o paciente espera, quais são os riscos e quais são os benefícios. E o pior cenário, paciente com prognóstico reservado, perguntar para ele o que ele prefere, priorizar o conforto. Então, esse esquema, ele é um instrumento de comunicação visual que facilita a tomada de decisão. E apoiar sempre a equipe, porque é difícil cuidar desse perfil de paciente, entendeu? É muito sofrimento. E aí, só para a gente estar finalizando, então, são algum compilado, né, que esses pacientes têm imensa necessidade de cuidado paliativo e de suporte durante todo o curso da doença. Foi demonstrado que quanto mais precocemente o cuidado paliativo foi instituído, melhor a qualidade de vida, menor a carga de sintomas e sofrimento psicológico. Promove estratégias de enfrentamento adaptativas, conversar. Paciente que sabe do seu prognóstico, ele lida melhor com a doença. E os médicos devem considerar o uso do melhor e pior cenário para se comunicar efetivamente, ser honesto, entendeu? Ser claro e honesto diante de todas as informações, para que o paciente possa participar da tomada de decisão. Ela não tem que vir de cima para baixo, ela tem que vir horizontalmente. Então, para o paciente participar da tomada de decisão. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que foi no tempo certinho.